Olá! Na psicanálise junguiana, a sombra é um conceito fundamental que representa uma parte da nossa psique que geralmente a gente vai manter no inconsciente. A sombra é o principal aspecto que é abordado na terapia junguiana. É aquilo que está em nós, mas que está oculto para nós. Por exemplo, imagine que a sua personalidade ela está dentro de um círculo de luz, em um palco escuro. Tudo está escuro, tem um círculo de luz, onde tudo que você conhece sobre si mesmo está dentro dessa luz. As suas características positivas, negativas, seus gostos, seus desgostos, está tudo ali iluminado. A sombra seria a parte que está fora desse círculo iluminado. Então está ali naquela sombra e todo o resto do espaço, que seria o anfiteatro. Então tudo aquilo que está ali no escuro, na sombra, seria coisas que você não aceita em si mesmo, coisas que você não reconhece. Isso é a sombra. São características, impulsos que a gente considera como negativo, ou algo que a gente acha que não é legal, é indesejável, não é bem-vindo. Isso inclui também traços de personalidade, que a sociedade ou nós mesmos, que a gente não aceita, que a gente considera ruim, aspectos como agressividade, como raiva, preguiça, falta de pontualidade, entre outras coisas. Mas, surpreendentemente, a sombra, ela não tem só aspectos ruins, ela tem o lado bom também. Ela pode abrigar qualidades positivas que a gente reprime por medo, por vergonha, insegurança, ou por achar que não se encaixa ali no nosso ideal de personalidade. Por exemplo, uma pessoa muito tímida, ela pode reprimir a extroversão natural dela, por achar que ela vai ser julgada, que aquilo não combina com ela, que não tem nada a ver. Então aquilo dali acaba se tornando a sombra dela, ela reprime. Mas por que existe a sombra? Desde a infância, a gente aprende que o que é aceitável e o que não é, desde criança. Para a gente se adaptar na sociedade e receber a aprovação das pessoas, a gente tende a reprimir alguns aspectos que são... que a gente não considera tão legal assim, que não é tão bacana, sabe? Que causa um desconforto. Então a gente acaba guardando, a gente reprime aquilo. Esse processo de repressão, ele acontece com todo mundo e é de forma natural que isso acontece. Mas o resultado é esse, é a formação da sombra. Até porque a gente passa por muitas experiências traumáticas. E a gente acaba reprimindo essas memórias que se tornaram ruins pra gente. E isso vai se tornar lá na frente sombra. Coisas como traumas, lembranças dolorosas, experiências que a gente não consegue lidar com aquilo de forma consciente, tudo isso vira sombra. Então, qual é a importância de entender a sombra? Embora a sombra ela contenha aspectos negativos, ela não é necessariamente má, como eu já disse. E o Jung acreditava que a sombra é uma parte essencial da nossa psique, que ela precisa ser integrada à nossa consciência, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a gente poder alcançar a nossa individuação, que seria o processo da gente se tornar ser humano mais completo, mais integrado. Ignorar a sombra não faz ela desaparecer, pelo contrário, ela continua a influenciar os nossos comportamentos, só que de forma inconsciente. Então, muitas vezes, se manifesta a sombra através de projeções, né? E o que é isso? É quando a gente atribui a outra pessoa o que a gente não reconhece na gente mesmo.
Por exemplo, uma pessoa que reprime a sua agressividade e ela acusa o outro de ser agressivo, mas ela não enxerga essa agressividade dentro dela. Projetar é uma forma de colocar na outra pessoa o que a gente não reconhece em nós. Então, ignorar a sombra pode também gerar comportamento autodestrutivo, porque a sombra ela pode levar a gente a agir de maneiras que prejudiquem a gente, como ter vícios, como ter impulsividade, relacionamentos tóxicos, enfim. Os excessos, eles sempre vão compensar alguma falta. Falta de quê? A resposta está lá, na sombra, no escuro. Ignorar a sombra também geram reações emocionais exageradas. A gente pode ter reações emocionais intensas, mas desproporcional, constante, em situações que não deveria ser assim, sabe? Isso pode indicar que a nossa sombra ela foi ativada, que aquela situação seria o nosso calcanhar de Aquiles, sabe? Porque bateu de frente ali com uma situação traumática nossa. Mas como que a gente lida com a sombra? O primeiro passo é reconhecer que ela existe, é aceitar que ela faz parte da gente. Isso não significa agir de acordo com os impulsos negativos que a sombra contém, mas sim tomar consciência deles e buscar compreender, entender, sabe? Ignorar um trauma não faz ele desaparecer, não faz. Na terapia é sempre tratado a questão da pessoa entender que quem sofreu o trauma, na maioria das vezes, foi a criança, porque se forma lá na infância. Que a criança, ela era indefesa, ela não sabia lidar com a situação, ela não sabia resolver problemas, né? Da mesma forma que o adulto deve saber, porque ela era só uma criança. Então, hoje ela tem a capacidade de olhar para aquela situação lá atrás e ressignificar. Isso é integrar a sombra, é lembrar do trauma, é lembrar da situação, das coisas dolorosas, só que de uma forma neutra, através de uma autoanálise, de outras práticas de autoconhecimento, da terapia mesmo, a gente pode trazer a sombra para a luz da consciência. E aí a gente começa a integrar essas partes à nossa personalidade. E isso vai fazer com que a gente se torne pessoas mais autênticas, mais completa. Ao integrar a sombra, a gente acaba se libertando da necessidade de reprimir partes de nós mesmos. Isso dá um baita de um desgaste energético, tá? Vai melhorar nossos relacionamentos ao reconhecer que as nossas próprias fraquezas às vezes estão no outro, nos tornando mais tolerantes, mais compreensivos com os outros, porque a gente já entendeu, a gente já integrou aquelas questões na gente. Então, desenvolver um maior autoconhecimento. A jornada de integração da sombra, ela leva a gente assim para um autoconhecimento muito profundo, né? É algo que permite a gente viver de forma mais consciente, de forma mais plena, integrada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos junguianos. Obrigada por hoje e até o próximo vídeo.